A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Nós temos esses dias estudado uma parte do livro de Romanos, onde temos falado um pouco sobre a adoção, e nós chegamos até Romanos capítulo 8, versículo 30, onde Paulo fala: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Senhor nosso Deus, amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, temos nos reunido uma vez mais, e é um privilégio para nós podermos estar na tua casa. Muito obrigado, Jesus Cristo, pelo Senhor nos conceder esta dádiva, esta graça, em poder nesse instante estar contado entre os poucos e desprezados do Senhor, entre aqueles que se desprendem de tudo e se separa um pouco para estar a sós contigo, atendendo o desejo do Senhor de sempre ter companheirismo com os teus filhos. Nos ajuda nesse instante, que possamos ter um bom aprendizado na tua palavra e que o teu Espírito nos guie a passos verdejantes nesta hora, e mesmo contrariando a nossa carne, que o nosso Espírito possa ficar fortalecido agora, porque, ó Senhor, os desejos da carne é diferente do desejo do nosso Espírito. E o nosso espírito, nossa alma sempre tem sede do Senhor. Sempre sentimos sede do Deus vivo. E agora estamos aqui esperando ser alimentados por Ti e saciados por Ti. Ajuda os nossos irmãos que estão trabalhando nesse instante, aqueles que não puderam estar conosco por motivos que o Senhor conhece muito bem. Colocamos todos eles em Tuas mãos, implorando por Tua misericórdia. E os nossos irmãos que, distantes daqui, estão cultuando juntamente conosco, que eles sejam abençoados por Ti do mesmo jeito que aqui seremos. Estamos juntos nesta obra, Senhor, batalhando pela revelação que deste aos santos do passado. Obrigado por o Senhor confirmar a Tua presença em nosso meio, com os sinais que seguem aqueles que creem. Nós cremos na Tua palavra, e assim ficamos descansados, sabendo nós que no Teu tempo, no tempo do Senhor, as coisas começarão a se mover em nossas vidas. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos nesta hora, para a Tua glória. Amém. Podem sentar. Nós ficamos um tempo no culto anterior falando sobre e aos que predestinou. E aos que predestinou. E nós encontramos que Paulo fala sobre isto, mostrando que estas pessoas que estavam em Deus antes da fundação do mundo e que foram predestinados. Paulo fala sobre isso no livro aos Efésios, mostrando que estes foram predestinados por um que é Deus e é nosso Pai. E este é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós encontramos que esta predestinação é uma bênção que vem aos filhos de Deus antes da fundação do mundo, e por isso eles receberam unção de Deus. Paulo disse em Efésios 1:3: bendito Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se é em Cristo, significa em uma unção. Em uma unção. Nós recebemos uma unção da parte de Deus Pai. E esta unção nos torna conhecedores de todas as coisas. Porque só Deus sabe todas as coisas, e Ele nos traz o conhecimento dele para a igreja, não é? Para nós. Paulo disse dessa forma que bendito o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Deus nos abençoa em Cristo. Então, nessa parte das Escrituras, Paulo está falando não apenas do ungidor, nem do ungido, que é a pessoa que recebe, mas ele está falando de uma unção. Nos abençoa em Cristo. Ele nos abençoa com esta unção.
Vê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o ungido. Todos aqueles que recebem o mesmo conhecimento que Jesus recebeu de seu Pai, esses também recebem a mesma unção. E Paulo acrescenta que esse Deus, que é Pai, Ele é bendito, e que também Ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. E esta unção, ela vem do próprio ungidor, do próprio Deus. E eu levei os irmãos, naquele culto passado, para 1 João capítulo 2, versículo 20, onde diz: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Então, vós tendes Cristo a unção, para poder conhecer todas as coisas. Então, nós estudamos um pouco esta parte, sobre este, e conheceis tudo, depois de receber esta unção. Então, esta unção vem, ou tem a ver, com ser a nós dado a capacidade de saber. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Então, esta unção traz para nós uma sabedoria, o entender todas as coisas. Claro que as Escrituras, elas se entrelaçam para poder a Bíblia explicar a própria Bíblia. Nós então encontramos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, uma profecia que naquele tempo, no tempo quando chegasse a revelação de Jesus Cristo, então os filhos de Deus estariam na terra para receber um dom especial que nos acompanhará. Este dom nos acompanha para sabermos e entendermos a nossa colocação na família de Deus. Sem esta unção, sem este dom, as pessoas não conseguem entender o seu papel, ou qual o trabalho que tem que desempenhar, ou o que Deus lhe reservou para fazer neste tempo da revelação de Jesus Cristo. E por não ter este dom, esta dádiva, esta graça, eles não conseguem se colocar na posição, ou receber instrução de se colocar na posição de filhos adotados. Porque nessa parte de Romanos 8 que estamos estudando, estamos tratando do processo de adoção, que é a parte importante de conhecermos. Depois de sabermos o relacionamento que Deus tem com o seu filho, a nossa próxima etapa é conhecer a fundo a nossa relação de Deus com nós, que somos também seus filhos. Amém. Se Jesus foi nosso irmão maior, ou aquele que veio na frente para que sigamos suas pisadas, então claro que o mesmo processo que Jesus passou, nós temos que passar, com a diferença que Jesus Cristo não nasceu em um corpo pecaminoso, ele nasceu em um corpo santo, não é? Um corpo que não teve nenhum contato humano, tanto o sangue como a carne em si foram criados por Deus. O sangue, Deus gerou aquele sangue, criou aquele sangue. O corpo, Deus criou aquele corpo. Portanto, não foi usado sangue humano na concepção, nem tampouco o óvulo de Maria. No entanto, nós passamos por outro processo. Viemos de teofania ou de espírito, né? A carne. E passamos por outro processo, pela concepção humana. Jesus não passou por isso. Mas no processo de adoção de filhos adotados, temos que passar pelo mesmo processo que Jesus Cristo passou. Agora, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Você chega numa posição onde você espera, onde você se coloca, onde você se estabelece e não move dali, ou não procura com seus próprios esforços fazer ou adquirir. Você sabe que está na dependência da graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Então você descobre que não depende de nada do que você faça ou deixe de fazer. É uma dependência da graça de Deus para você, do favor de Deus que você não merece. E essa graça que se nos oferece, quando a revelação de Jesus Cristo vem, é nos ensinado pelas Escrituras que esta graça é para vir somente para os filhos obedientes. Filhos desobedientes não recebem isto, porque isto é um processo, vamos dizer assim, se é uma dádiva, se é um dom, se é um presente, é como
oh meu Deus, qual a palavra mais exata aqui? É como um prêmio de consolação. Não, pode não ser a palavra mais correta, mas é como um prêmio que Deus te dá, de uma forma automática, eu diria, por você ter obedecido sua palavra. Então ele te dá desta graça, esta graça, que desde lá, do que estamos lendo em Romanos 8, versículo 30, que se ele nos abençoou e nos predestinou para filhos de adoção, e se foi isto desde antes da fundação do mundo, e nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo, porque é uma unção que vem para os filhos de Deus, e se isto só vem para os filhos, e esses filhos têm que ser obedientes, senão não recebem isto, então isto é chamado pelo apóstolo Pedro, esta mesma coisa que Deus nos dá, de graça. Chama de graça. O que agora temos que diferenciar isto daquilo que é a graça de Deus. No versículo 14, diz assim, de 1 Pedro capítulo 1: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, é só para filhos obedientes. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Veja, então, esta graça, ela tem a ver diretamente com a revelação de Jesus Cristo. No tempo da revelação de Jesus Cristo, isto é para nos tornar como Ele é. Esta graça vem para isso, para fazer você, transformar você naquilo que Ele é. E o que significa isto? A Bíblia diz: Ele é santo, então sede santo como Ele é santo. Amém. Então, para você se tornar uma pessoa separada e estar a serviço de Deus a ponto de Ele usar você, você tem que passar por esse processo: obediência à palavra, não se conformar com a concupiscência que antes havia, em vossa ignorância. E agora, como você não é mais ignorante, porque você conhece, porque você recebe a unção, e você sabe todas as coisas, e uma vez que você sabe, você pode escolher. Deus te dá o livre-arbítrio, mas este livre-arbítrio que você recebe, você sabe que se você escolher o que é errado, você não receberá esta graça de Deus, porque aí você estará em desobediência. Então, se você procura obedecer e fazer aquilo que Deus disse, Ele dispensa para você esta unção. E esta unção te coloca numa posição de filhos adotados. E isso faz com que você se separe. E uma vez que você se separa, você é colocado na qualidade de santo, porque Deus é santo. E Ele pode dizer, como disse de Jesus Cristo: este é meu filho amado, a Ele ouvi. Então, uma pessoa desta, se ele está apto para falar a ponto das pessoas ouvir o que ele tem a dizer, esta pessoa não pode estar falando qualquer coisa. Ela não pode estar falando qualquer asneira, qualquer palavra torpe, porque foi dito no processo de santificação que não haja sobre vós nenhuma palavra torpe, não é? Nenhuma palavra torpe. Então você tem cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala as pessoas ouvem, e não só as pessoas, o diabo também ouve. Então, se o diabo ouve da sua boca aquilo que não é a palavra de Deus, ele faz um grande dano com aquilo que você fala. Ele usa tuas palavras, mas quando você fala aquilo que está escrito, ele terá que se dobrar a palavra. Amém. Portanto, esta graça tem a ver com a revelação de Jesus Cristo. Paulo também fala disto em 1 Coríntios 1, versículo 3, e ele diz assim: graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai. Então é algo que vem diretamente de Deus mesmo, a grande fonte, não pode vir de outro. Mas isto, para chegar até você, tem que vir através de Jesus Cristo. Da mesma forma que para o mundo ter sido formado, da mesma forma que para todas as coisas virem à existência, Deus trabalhou através de seu Filho. Deus não gerou a Jesus Cristo e depois Jesus Cristo criou o mundo, porque Jesus Cristo não é o Criador. Do mesmo jeito como William Branham não é Criador. No entanto, ele falou a palavra e criou esquilos.
O processo é que Deus criou o esquilo, mas para esses esquilos serem criados, Ele usou uma ferramenta, Ele usou um corpo. Foi assim que Deus criou todas as coisas, através de Jesus Cristo. E é por isso que as pessoas não conseguem diferenciar o Pai do Filho. Vê? Porque uma vez que você diz que foi Jesus que criou, como se Ele fosse o Criador, o lembrando disse, Ele não pode ter criado um ser menor, e logo depois disso, esse outro ser menor começou a criar as coisas. Aí você teria um outro, que seria o Criador. Vê? O lembrando disse, isso não pode estar certo. Então a forma correta é como Ele nos ensinou, mostrando que de Deus saiu o Logos, que era seu Filho, e Deus, através de seu Filho, criou todas as coisas. Então isto está de acordo e harmonia com todas as Escrituras, quando Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que através de Jesus Cristo, ou através do Filho, as coisas vieram à existência. Então, a mesma coisa que no tempo da revelação de Jesus Cristo, um dom especial que vem para a igreja, vem da parte de Deus. Porém, você não pode receber isto da parte de Deus, a menos que isto passe a você através de Jesus. Porque Ele é o mediador entre Deus e o homem. Jamais você poderia se aproximar de Deus a não ser através de Jesus Cristo. E Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é a ponte que nos liga de volta a Deus. Graça seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo. Agora, observe que Paulo fala dessa graça, que é traduzida da palavra grega charis. Charis. Na nossa língua normal, é C-H-A-R-I-S. Então, charis. Nessa parte onde Paulo fala sobre esta graça, que veio da parte de Deus para nós. Isto vem da palavra grega charis. E fala da influência divina sobre o coração. Uma forma de Deus influenciar nosso coração, que é o nosso entendimento. Veja. Então, quando isto acontece, Deus influencia o nosso entendimento, isto mostra para nós de uma forma mais clara aquilo que Paulo disse em uma de suas cartas, onde ele diz que Deus é quem opera em nós tanto querer como o efetuar, tanto o desejo como o realizar aquele desejo. É Deus trabalhando nisso, porque é Deus que move nosso coração, ou nossa mente, nossa mente, nossa inteligência, nosso entendimento, para fazermos aquilo que é correto. Por isso oramos, nos inspira nas coisas corretas, não é? Nos anima a fazer as coisas corretas, e nos desanima quando desejarmos fazer as coisas incorretas, ou em outras palavras, influencia nosso coração, influencia o nosso entendimento, para que sintamos gozo, alegria, prazer em fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que te agrada. Bem, então veja que fala da influência divina sobre o coração, e uma vez que Deus influencia o nosso coração, nosso entendimento, aquilo tem que ser refletido na vida. Aquilo reflete, não pode Deus influenciar teu entendimento e aquilo não ser expressado através de tua vida. Porque uma vez que as expressões do corpo e a inclinação, o corpo inclina ou mostra a inclinação para onde está indo a tua alma, e isto fala de um caminhar, e a Bíblia diz que os passos do homem justo são o quê? Guiados pelo Senhor. E quando alguém está te guiando, está te influenciando, está te dizendo onde ir, está passando a você a sua ideia, a sua influência. Então o homem justo, ele se torna justo por isto, ele recebe esta graça, o entendimento de Deus, por isso ele sabe tudo. Então ele começa a ser influenciado pela direção do Espírito Santo, e esse espaço então é o Senhor que o está guiando. Vem esta influência ao teu coração, isto é refletido na tua vida, e você se torna uma pessoa grata a Deus. Aí vem o processo de gratidão, que é quando você devolve a Deus aquilo que Ele te deu. A fé que Deus te dá, você devolve a Ele na sua forma de adorar corretamente, de acordo com as Escrituras. Mas
eu também quero que você observe que esta palavra chariz, nós falamos um pouco disso no culto anterior, mas eu creio que hoje fica mais claro ainda para aqueles que ouvirem este simples sermão. A palavra chariz vem da palavra grega charisma, carisma, charisma, que se você fosse ler de uma forma mais abrangente, para entender o quadro agora por completo, em poucas palavras, seria aquilo que chamam de crisma, que é uma das ordenanças da Igreja Católica, não é? Depois, quando a pessoa, como um bebezinho, eles batizam, e depois vem aquele processo, então aí chega o tempo do crisma. Bem, eu nunca entendi muito bem o que era esse processo do crisma, até encontrar isto. É aos 14 anos, né? Então, numa fase, né, depois do segundo set, né? Então, crisma. Que isto, crisma, na verdade, é uma unção. É uma unção. E eles entendem isto, e todos eles vai, e aquela festividade, tudo de branco e tal, acredito que é mais ou menos assim, né? E para serem crismados. Irmão Valério entende um pouquinho disso, que ele já foi coroinha, né? Morou dentro da Igreja Católica, comia hóstia, né? À vontade, né? Comia hóstia à vontade. Martinho Lutero ficou tonto quando viu a hóstia consagrada sendo carregada por um rato, né? Ele disse, isso não pode ser o corpo de Cristo, como eles dizem. Não pode. Eles diziam que aquilo era literalmente o corpo de Cristo, mas quando ele viu um rato carregando a hóstia, ele disse, não pode ser, isso é apenas trigo, isso é apenas uma bolacha, né? Pois bem, esta palavra chariz, que você leu nas Escrituras, graça seja convosco da parte de Deus. Veja, estamos indo desde o livro de Romanos, onde foi falado sobre uma unção que é vinda, e esta unção, lá na frente Pedro fala que ela vem a você no tempo da revelação de Jesus Cristo. Então é uma unção que o próprio Deus, o ungidor, unge as pessoas. Cristo sendo o próprio ungidor, Cristo é a unção que vem a você, e Cristo é aquele que também recebe a unção. Você se torna Cristo, você se torna ungido. E isto é chamado nas Escrituras de graça. Vê? Graça. Que aquilo é um presente, é uma dádiva, é um dom que Deus te dá. Então, charisma, que seria crisma, se fôssemos expressar isso, vemos que é o ponto para este chariz, ou esta graça. Então, com paciência, nós podemos aos poucos ir explicando isto, porque agora mesmo, isto parece que soa um pouquinho grego para nós, não é? Soa, está falando grego, assim as pessoas falam, não é? Você está falando grego, rapaz? Não estou entendendo. Pois bem, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus tem nos dado esta graça, Deus tem nos dado este chariz, que é para chegar ao tempo da revelação de Jesus Cristo, para um propósito específico. No tempo da revelação de Jesus Cristo, Deus dispensa chariz, graça, para as pessoas. Porque aqueles que não tiverem isto que Deus dispensa, eles não poderão compreender a revelação. Isto que Deus dispensa, chariz, graça, é para que você possa entender tudo que Deus está trazendo de sua parte para a igreja. O saber tudo não significa que você tenha que entender tudo o que acontece no mundo, tudo que o diabo está fazendo, tudo que os políticos estão realizando. Não, você só tem que entender o que Deus trouxe para o tempo do fim. Amém. Porque não adianta nada você conhecer tudo o que aconteceu no passado, tudo o que acontecerá no futuro. William Branham disse, foque sua atenção no que Deus está fazendo hoje. Porque está tratando nesse tempo, quando Deus está presente, o hoje que William Branham se refere, é precisamente o tempo da parúcia de Cristo, quando o próprio Espírito Santo se apresenta na terra e realiza um trabalho. Então as pessoas ficam apegadas com o que aconteceu antes disso, com as promessas de Deus, e fica sempre falando de um futuro, como se a promessa de Deus não estivesse em cumprimento. Mas esses que recebem esta graça ou esta dádiva, os olhos do seu entendimento, por isso é cingir os lombos do vosso entendimento, não é?
e Paulo fala, abrindo os olhos do vosso entendimento, estes olhos são abertos por causa disso. Então, quando você abrange toda a Escritura em relação a este fato, você vai perceber que esta graça de enxergar, de ver e entender, porque ver significa entender, e esta palavra ver foi dito no livro de Apocalipse que só podem ver aqueles que recebem o colírio, e diz: comprai isto, comprai de mim ouro, não é isso? Provado. No entanto, você sabe, o que você tem para dar a Deus em troca disto? Você não tem nada para oferecer. Então, que compra é esta? É uma compra grátis que Deus dispensa a você. Ó vós todos que tendes sede, vinde e beba, e tomai de graça da água da vida. Então, é realmente algo que Deus dispensa para seus filhos de graça. Agora, no versículo 5 de 1 Coríntios 1, diz: porque em tudo fostes enriquecido nele. Deixe-me comparar aqui com a outra versão da Escritura, e também assim eu vejo se estou lendo correto. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha, enriquecidos. Então, são pessoas que estavam pobres, eram pobres. Laodiceia não recebe esta unção ou esta graça porque ela já se acha que está rica e não necessita disto. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. No entanto, o que lhe falta é a graça de Deus. E por não ter a graça, são miseráveis, pobres, cegos, e não enxergam, não vêem o que está acontecendo. Estes que recebem esta dádiva de Deus, eles se tornam enriquecidos, porque é uma terra que se torna enriquecida para a semente crescer. Aprendemos isso quando falamos do fertilizante que é colocado na planta, né? Ao redor da planta, para que ela cresça mais saudável e tudo. Então, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então aqui mostra que é a continuidade disto. É um conhecimento que vem de Deus e se torna rico no entendimento dele. Então, claro, se isto vem através de Cristo, e eu vos disse que este Cristo é a própria unção, que é o próprio ungidor, o Espírito traz a você mesmo. Paulo disse que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E ele vai continuando narrando no livro de Efésios, até que ele declara que Deus traz para a igreja o espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação. Veja, então, se é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual cremos que é o Espírito Santo, William Branham disse que do mesmo jeito que Daniel viu a Gabriel, o Espírito Santo viria nos últimos dias para trazer essas coisas profundas à igreja. É realmente um andar, e mais uma vez, por ter também o nome graça, então sabemos que nós não merecíamos isto, é um favor que nós não merecemos. Agora, nesta parte que eu li, onde ele fala, para que em tudo fostes enriquecidos nele, esta palavra enriquecer, ela fala de uma construção, como o fertilizador, né, que é utilizado para tirar a semente, ou para fertilizar a semente, dar à semente assim uma chance de se tornar mais próspera. Fertilizante é para isso. É para dar à semente uma chance dela se tornar próspera. Ela não só caiu em uma boa terra, mas essa terra ainda se torna fertilizada. Está sempre úmida ali. Eu via quando meu pai usava um tipo de fertilizante ao redor do milho, né, do milho, e mesmo a terra estando seca ao redor, mais próximo do milho onde estava o fertilizante, tinha um círculo onde a terra estava escura, úmida, molhada. O fertilizante fazia isto. Não sei que processo químico era este, porém a terra ao redor da planta ela se torna úmida e não seca, e não ressequida, né, ressecada. Este enriquecimento fala disto. Um processo nesta terra, que já é uma terra boa, e é colocado ali por causa... Mas a terra é boa, sim, mas tem as intempéries do tempo, do momento, do dia a dia. A palavra de Deus foi semeada em uma boa terra, que é em um coração, que é uma mente,
que está disposto com boa vontade para ouvir a palavra, procurar compreender a palavra e pôr em prática. Mas o que acontece no dia a dia, as lutas, né? O sol escaldante das labutas, o tempo, os cuidados, as pressões, isto pode tornar a terra seca, mesmo a terra sendo boa, mas por falta de chuva ela se torna seca, não é? Por isto o fertilizante, para que a semente, mesmo em tempo de estio, mesmo que não haja geada pela manhã, nem um sereno da noite, esteja um clima quente, sem umidade, mas aquela terra está fertilizada. A semente então tem todas as chances de prosperar. E ela prospera a 30, a 60, a 100. Não é? Foi o que disse Jesus. Então a semente, ela realmente produz, ela brota. E ela se necessita, para ela se tornar uma planta completa, pronta para a colheita, ela necessita desse fertilizante. Então nós vemos que estes elementos, os elementos, vamos dizer assim, químicos, se fosse tratar desta forma, os elementos químicos deste charisma ou chariz, porque nós temos duas palavras, por isso repartimos aqui, não é? Chariz, porque tem a outra parte para tornar crisma, não é? Charisma. Os elementos químicos deste chariz são toda a palavra que é logos. Logos. Agora, se você tem toda a palavra que é logos, isto é aquilo que sai da boca de Deus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é logos. Amém. Palavra. Semente original. Agora, uma vez que Deus fala, quando aquilo depois é transmitido e repetido às pessoas e levado adiante, então você tem o rema, que é uma repetição daquilo que Deus já disse. Daquilo que Deus já disse. E por esta repetição, isto faz com que aquilo continue sempre ali. Sempre os elementos próprios para manter a terra fértil em torno da semente, sempre está ali. Então você tem rema logos, que é o que Deus disse, repetido depois da forma que Deus disse. E sempre o rema terá de estar de acordo com logos, com aquilo que saiu da boca de Deus. Caso contrário, você não estará fazendo eco. Então, se você não tiver o rema de acordo com logos, você não está fazendo aquilo que Deus disse a fazer, que é testificando daquilo que Ele já disse, entregando o testemunho que é verdadeiro. E a testemunha que é verdadeira, porque conhece tudo, sabe todas as coisas, vem de um que é onisciente, onipresente, infinito. E como você não sabe nada, mas para você entregar adiante, crer e expressar o entendimento perfeito, você terá que receber o conhecimento daquele que sabe todas as coisas. Veja porque Paulo fala desse chariz, desse crisma, desta unção dos santos que vem para a igreja, para poder você conhecer tudo. Amém. Veja, então nós devemos nos perguntar isto: se toda palavra do Logos, ou tudo que saiu da boca de Deus, é depois repetida, isso traz a você tudo aquilo que é do conhecimento de Deus. Então nós devemos a nós mesmos nos perguntar: que conhecimento temos recebido da palavra? Que tipo de conhecimento ou de instrução nós temos recebido da palavra? Porque no versículo 5 que eu acabei de ler diz: todo logos e todo conhecimento. Eu vou repetir para você como está na escritura: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Agora você sabe que aqui nas escrituras onde está toda a palavra, isto é todo o logos. Todo o logos. Estas escrituras, elas foram escritas em grego. E por isso temos que encontrar essas definições para compreendermos o que realmente está escrito. William Branham nos trouxe esse conhecimento, Deus usando então 3 raças para levar o seu entendimento adiante. Ele usou os judeus com a verdadeira doutrina de um Deus único. Ele usou os romanos com a abertura de estrada através do grande império. E ele usou os gregos com a linguagem universal, onde nós temos as definições corretas e perfeitas sobre as coisas. Então o que estamos lendo?
Porque em tudo fostes enriquecidos, em tudo fostes fertilizados. Que fertilizante é este? Em todo o Logos. Isto é Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de todo o Logos que sai da boca de Deus. Agora, lendo um versículo tão conhecido, mas usando a palavra exata de como foi escrito, fica mais fácil. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo o Logos que sai da boca de Deus. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre me perguntava, como o irmão Branham encontrou determinadas definições para entregar às pessoas. Quando ele explica algumas coisas, como Deus em morfe, mudança de Deus, máscara de Deus, cabeça de Deus, quando ele usou good hand, creio que é essa pronúncia, deidade e tal, ou divindade. Eu lembro quantas vezes ele fala explicando a respeito de Deus, como Deus gerou o seu filho, e ele mostra sobre João 1, mostrando Logos, mostrando sobre uma palavra, um pensamento expressado, que ele fala tantas vezes. Então, claro, ele usando, sendo que ele usava muito a Bíblia do Dr. Scofield, as notas do Dr. Scofield, como ele mesmo fala em suas mensagens, então, adquirindo então esta Bíblia Scofield, você encontra que a nota de rodapé do Dr. Scofield, de João capítulo 1, João capítulo 1 diz, o prólogo do livro de João: o Verbo eterno, encarnado no Filho de Deus. Então você tem o Verbo eterno, a palavra eterna, o Logo eterno, Deus mesmo, que se encarna no Filho. E ele começa: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando o Dr. Scofield, estudando esta parte das Escrituras e fazendo suas anotações, uma cadeia temática do Gênesis e Apocalipse, ele diz: Logos, do grego, isso aqui, do grego é Logos, e você lê o quê? No princípio era o Verbo. Então ele está mostrando que no grego, isto, verbo, que é palavra, no grego é Logos, no aramaico, Minra. A primeira pessoa que me falou sobre Minra foi o Dr. Oliveira, não é? Foi o Dr. Oliveira. Scofield diz, do aramaico Minra. E o que é isto? Ele diz: uma designação de Deus no Starguns, os escritos antigos daquela época. Uma designação de Deus. Como você designa Deus? Chama ele de um nome que expressa, vamos dizer assim, os seus atributos, aquilo que ele é. Você chama de o divino, não é? A grande fonte, o grande diamante, o poderoso, o Jeová, seja o que for. Mas, portanto, no grego era Logos. E isto era uma designação de Deus. O Dr. Scofield continua dizendo: as traduções aramaicas do Antigo Testamento, a palavra grega significa, essa palavra grega é para Logos, um pensamento ou conceito. Então daqui você entende porque o William Branham nos expressou isto, nos ensinou isto, mostrando que uma palavra é um pensamento expressado. Observe: um pensamento ou conceito e a expressão ou declaração deste pensamento. Portanto, como designação de Cristo, Logos é particularmente apropriado. A palavra Logos, quando usamos, ela é apropriada para designar Cristo. E por quê? Nele estão encarnados todos os tesouros da divina sabedoria, a onisciência de Deus. Ele é desde a eternidade, mas especialmente em sua encarnação, a expressão da pessoa e do pensamento da divindade. Porque o Logos ou Minra, o irmão Oliveira nos explica que os judeus usavam o Minra, o candelabro,
de 9 braços. 9 braços, designando a Deus, o ser onipotente, porém era uma peça estática, parada, intocável, que havia uma distância entre Deus e o homem. Porém, quando se trata daquele mesmo objeto, ou daquele mesmo ser, chamei objeto, porque William Branham diz que Deus é objeto de adoração, não é? Quando se trata daquele objeto em processo de aproximação, que aí já trata de Deus se condescendendo, quer dizer, mudando de forma, descendo, baixando, até chegar a ser homem, quando ele resolveu morar por 3 anos e meio no corpo de seu filho. Então, a expressão Logos é mais adequada entre este relacionamento de Deus em relação a seus filhos. A expressão Logos é mais adequada porque mostra Deus em movimento, no processo de aproximação. E neste processo de aproximação foi realizado através de Jesus Cristo. Veja, então quando se trata desta parte, por isso que João trata disto, primeiro mostrando Deus, o Verbo eterno, o Logos, a palavra eterna, e logo em seguida mostra sobre aquele, ou o Verbo, o Logos, que saiu de Deus. Vê? Foi a forma que Deus começou a se aproximar do homem. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Eu fui estabelecido para isto, para ser uma ponte. Vocês só poderão chegar ao Pai se atravessar esta ponte. Então a adoração sua só chega a Deus se ela passar por Jesus Cristo. Por isto ao que está no trono e ao Cordeiro seja honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. E assim por diante. Então você percebe por que William Branham usou essas expressões, mostrando a respeito disso. Que a palavra é um pensamento expressado. Ele está nos mostrando o conceito de Deus condescendendo, chegando a ser homem. Quando foi mudando de forma, quando ele deu à luz a seu filho, e aquilo foi vindo até que ao filho recebeu um corpo na terra. Depois, aos 30 e poucos anos, aquele que o gerou veio habitar nele, porque Deus também queria caminhar entre as pessoas, né? Deus queria ser tocado, queria apalpar as pessoas. Deus queria ser apalpado, queria ser tocado, queria ser visto. E ele não poderia ser visto a menos que fosse expressado através de um que tinha as mesmas características e essência, e fosse exatamente uma cópia do Pai, sendo em forma de Deus. Vê? Sendo uma forma de Deus. Então, nessa parte que nós lemos, por isso eu fico para lá e para cá nas Escrituras, para encontrarmos a linha, né? Uma linha divisória, o centro de tudo isto. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra, isso significa em todo Logos. Falei tudo isto agora sobre Logos, porque chegamos nesta parte aqui, né? Então você foi enriquecido em todo Logos, que é palavra. E vemos que estes elementos, destes charis, isso nos traz todo o conhecimento. Então você também percebe que esta palavra nas Escrituras, charis, é graça. Graça. E é para ser dado a nós. Se é para ser dado a nós, isto que é dado é um presente, é um dom, uma dádiva. Isso é dado a nós para nos edificar. Por isso trata de a semente em processo de crescimento até chegar ao amadurecimento. Isso é para nos edificar, de modo que não nos falte nenhum dom. Nenhuma das bênçãos ou dados de Deus nos falte, porque esse charis de Deus, esta dádiva, este dom de Deus, ao vir ao crente, o nutre, o supre de todas, vamos dizer assim, as proteínas que ele necessitaria, de todas as outras dádivas, de todas as outras bênçãos. Por isso, quando é tratado nessa Escritura desta parte que Deus realizaria com seus filhos, é uma unção que faz com que você saiba tudo. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, e conheceis tudo. Então, agora esta palavra charisma, e no grego a palavra significa dom espiritual. Dom espiritual. Vê? Então, a palavra dom, esse dom espiritual, isso trata de uma capacidade para saber e entender. Porque você diz: o que acontece se Deus me dando este dom?
quando Deus te dá esta graça, ou dispensa a você este charisma, você recebe a capacidade de entender e compreender, saber e entender. Então, quando o eunuco estava lendo, o Filipe disse: você está compreendendo o que está lendo? Eu disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? Então, veja, todo filho de Deus ele tem que passar por um processo de treinamento. Então, quando você se assenta para aprender, você está sendo treinado, está na escola, está recebendo treinamento, porque você necessita aprender, para poder entender, para poder adquirir conhecimento, sabedoria, que é o que acontece na escola. E aquilo que você aprende, possa ser que você em algum momento esqueça, mas aquilo ficou enraizado em você e nunca mais você esquece 2 e 2 quanto é. Mas no início era difícil, você contava nos dedos, né? 2 mais 2, então você separava ali. Bem, você tem uma laranja, mais uma laranja, quantas são? Uma mais uma. Aí você tem que saber que aquilo era 2, porque você está falando de 2 objetos, mas no entanto você vai falar a quantidade como um todo, 2. Daqui a pouco mais uma, 3. Mais uma, 4. Então, aí você separa em 2 grupos. 2 mais 2 igual a 4. E aqui você se bate com aquilo, chega em casa e está fazendo nova descoberta. Enquanto está fácil, é bom, né? Enquanto não chegar a números fracionários. E você vai muito bem. E, os pais, às vezes, ensinam um pouquinho também para a gente e tal. Ou o irmão mais velho. E o que você está recebendo? Você está recebendo conhecimento no seu aprendizado e treinamento, e depois daquilo você nunca mais esquece, Então talvez no nosso processo de crescimento esteja acontecendo também a mesma coisa, e ficamos nos repetindo, lendo as mesmas escrituras e repetindo as mesmas frases do irmão Brana. Daqui a pouco você nunca mais esquece aquilo, porque aquilo fica enraizado em você, aquilo torna-se parte daquilo que você é. Não é algo que está à parte de você. Então esse charisma de Deus, este dom, uma vez que é dado, é teu. Torna-se parte da tua essência. O entendimento de Deus vem a você e torna parte da sua essência. Por isso, a palavra torna-se a tua palavra, a mensagem torna-se a tua mensagem. O irmão Brana disse que a mensagem e o mensageiro torna-se a mesma coisa. E é citado para nós, desde que nós estamos estudando e aprendendo sobre a doutrina de Cristo, o significado de Deuteronômio 29, versículo 29, onde diz que as coisas ocultas é do Senhor nosso Deus, é dele, faz parte dele. Porém, as reveladas é para nós e nossos filhos. Agora, se as reveladas é para nós e os nossos filhos, significa que Deus dispensou esta graça, esse charisma para você, não é? E te treinou para que você aprendesse sobre aquilo, e uma vez que você aprende, é teu. Quem tira de você? Você diz: eu sei, eu conheço isto. Amém. Agora veja, as reveladas é para nós e para nossos filhos. Estamos falando sobre o quê? Estamos falando neste culto sobre esse charisma. E mostramos no livro de Romanos, no livro de Efésios, na epístola de Pedro também, isto é, e esperai inteiramente na graça, nesta graça, no tempo da revelação de Jesus Cristo. Então veja, é quando Deus revela a nós sua palavra, a abertura completa da palavra que vem para a igreja. Aquilo estava com Deus, mas quando Ele trouxe esta revelação, isto é teu. Amém. Então você espera, ou você descansa, a verdade é esta. Você descansa inteiramente nesta graça que Deus deu a você. Amém. Nesse charisma, neste dom, nesta unção. Vê? Porque você sabe que se dependesse de você, você nunca saberia nada sobre isso. Então nós vemos que chariz é dado a nós para que não nos falte charisma, ou capacidade espiritual para saber e entender. Deus te dá chariz, graça, para que não te falte charisma, um dom espiritual, uma capacidade de compreender, de saber as coisas. Então depois Paulo fala, no versículo 6, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então, eu pergunto a você, qual foi o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vós? Que tipo de testemunho Paulo estava se referindo quando falou estas coisas? Agora,
o seu testemunho, o testemunho de Jesus que foi confirmado entre os irmãos, não foi de que ele era o Filho de Deus? Não foi? Esse é o testemunho das Escrituras a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Agora, estamos tratando de um processo que acontece no tempo do fim entre o povo de Deus, onde Deus dispensa esta sua unção. Vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Então, vós tendes Cristo. Veja. Agora, veja como está. Unção do santo. Você sabe que o santo é o Deus Todo-Poderoso. No entanto, ele é Cristo, porque ele é o ungidor. E Paulo diz que você recebe o Cristo desse Cristo, ou a unção deste ungidor. E isso traz a você o conhecimento de tudo. E quando vem a você o conhecimento de tudo, um dos conhecimentos principais é o testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E foi dito, quem não creu no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho, faz de Deus um mentiroso, porque não creu no testemunho que ele de seu Filho deu. Nós já aprendemos isso quando pregamos um pouco sobre os benefícios da revelação. Agora, quando as pessoas falam da revelação, a igreja está edificada na revelação, eles geralmente leem aquela escritura: não tu revelou a carne e sangue, mas o Pai que está no céu, não é? E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali fala que a igreja está edificada sobre a revelação, a rocha, que é a revelação. Ok, mas aquela parte inicial do versículo nunca deve ser negligenciada. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Elias, Isaías, um dos profetas. E depois que outros diziam tu és o Elias, porque foi prometido Elias, não é? Mas quando ele perguntou, e vós que dizeis que eu sou, então Pedro deu o testemunho que Deus deu sobre o seu Filho. Amém. Eu digo testemunho que Deus deu, porque Jesus disse que foi uma revelação que Deus deu a Pedro. Amém. E por isso ele sabia algo mais do que as outras pessoas. E o testemunho foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Esse é o testemunho que Deus deu de seu Filho. E Pedro disse isto com toda segurança, porque lá no Rio Jordão foi o testemunho que eles ouviram: este é meu Filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar. Amém. Este é o meu Filho. Mas Paulo não para por aí. Onde ele diz: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Esse testemunho é nos dizendo quem é Jesus. Vê? Porque esta unção, esta bênção não pode vir a você a não ser através de Jesus Cristo. Amém. Lemos 2 vezes hoje já. Bendito Deus e Pai, que nos abençoou e nos deu isto através de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Você não pode fugir disto. E Paulo não para por aí. Ele diz que este chariz, que quando você tem isto, charisma, é um dom espiritual, chariz nos mostrando graça, favor imerecido. E quando você junta as duas palavras charisma, e você tem aí o nome completo, crisma, né? Vamos dizer assim, você tem agora um dom espiritual. Agora, claro, isso não vem para qualquer um, só porque tem 14 anos e o padre faz isto. Nós lemos agora há pouco que isto é para obedientes, filhos obedientes. É a obediência à palavra de Deus que te dá direito a isto. Como pode você se alimentar de toda a palavra se você não está neste processo procurando sempre obedecer esta palavra? Foi dito que é todo logos. E este todo logos traz a você todo o entendimento. Esse todo logos, eu vos disse que é toda palavra. Vê? Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, este chariz, esta unção espiritual, é para ser dada a você, para que você possa saber todas as coisas, não é? Amém. E vós tendes a unção do santo, sabei tudo. É exatamente como o testemunho de Cristo foi confirmado em você. Vê? Como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então, se o testemunho de Cristo, que é eu sou o Filho de Deus, foi o testemunho que Jesus disse de si mesmo. Foi a apresentação que ele fez de si mesmo. Ele veio ao mundo para manifestar o Pai, expressar o Pai, testificar sobre o Pai. Mas quando ele testificou de si mesmo, ele disse o que ele era: eu sou o Filho de Deus. Veja,
No livro de São Marcos está escrito assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelho, é isso mesmo? Que às vezes eu cito assim, porque me vem em lembrança alguma coisa, né? Mas quando a gente confirma com as escrituras, aí você sabe que não está trocando nada, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vê? É assim que está na Bíblia Sagrada. Ok. Agora, Paulo está dizendo aqui, uma vez que o testemunho de Cristo é eu sou o Filho de Deus, e quando isto é confirmado em você, significa que você terá o mesmo testemunho. Isto é um ponto-chave no nosso aprendizado aqui. Isto nós chegamos agora em um ponto X, é um ponto de decisão neste aprendizado. Se o testemunho de Cristo é eu sou o Filho de Deus, foi o testemunho que ele deu de si mesmo. Porque o que ele estava fazendo era testificando do Pai, repetindo o Logos, a palavra que saiu do Pai. Tu és meu filho. Esse é o testemunho que Deus deu de seu filho. Quando o filho dá o testemunho de si mesmo, ele não pode falar outra coisa a não ser o testemunho que Deus deu sobre ele. Caso contrário, ele estaria entregando o entendimento seu. E ele não podia entregar nenhum entendimento seu, porque o entendimento dele veio do Pai. Inclusive a vontade dele, ele disse: não vale de maneira nenhuma a minha vontade nisto aqui. Por isso ele disse: passa de mim esses caras, mas a minha vontade não seja feita, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele seria contrária à vontade de Deus. Vê? Como a tua vontade é contrária à vontade de Deus. Então quando você rende sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça, aí você se encontra cumprindo a palavra. Amém. Daqui a pouco você desvia e puxa, eu consegui não fazer aquilo, eu consegui não ir, não atender aquilo, eu me livrei daquilo. Por quê? Significa que você rendeu. Se você se rendeu, só isso, simples isso, você se rendeu. Isso mostra subjugo, né? Ou quando você se coloca sobre um jugo de alguém, você rende. Você poderia fazer, poderia dizer, até direito tem eu fazer. Quem tem boca fala o que quer, quem tem mente pensa o que quer, faz o que se quiser, faça o que der na telha. Mas quando você subjuga isto, você fica sob o jugo de alguém. Agora, as pessoas preferem ficar sob o jugo de Satanás e fazer as vontades dele, do que se colocar sob o jugo de Deus. E Jesus disse: o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Em outras palavras, eu não vou colocar em vocês um fardo que vocês não possam carregar, porque eu conheço vossas fraquezas, vossas dores, vossas dificuldades. Deus não vai exigir de você uma coisa que você não possa cumprir. Se as pessoas acham que é tão difícil ser crente, se nossos jovens, nossas irmãs, as mulheres, acham uma dificuldade muito grande permanecerem como as Escrituras exigem sobre o seu comportamento, vestimento, cabelo, tudo isto, e dos homens a sua forma, seu caráter e tudo, se acham que isso é difícil demais em um mundo como este, isto é falta de subjugar-se, não é? É falta de subjugar. E foi dito que não é pesado, é uma coisa leve. Se está sendo difícil a caminhada, então alguma coisa está sendo feita de má vontade. Porque quando você se entrega de boa vontade, então você sabe, nada importa. Mesmo que você seja levado para o sacrifício, para ser sacrificado, mas você se rendeu, você não tem domínio. Paulo disse: não sou eu que vivo, eu tenho que expressar através de mim a vida de Cristo. E você não pode expressar a vida de Cristo e viver da sua própria qualidade de vida que você quer viver. Isso é automático, isso aí, Então tá, se o testemunho que Deus deu de seu filho é isto: tu és meu filho, e o filho, ele deu o mesmo testemunho do Pai, ele apenas podia dizer: eu sou o Filho de Deus, porque foi isso que Deus disse que ele era. Então, se isto é para ser confirmado em você, como Paulo disse, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, se isto é para ser confirmado em você, então significa que você terá que ter o mesmo testemunho. E quando você falar sobre Jesus, pensar sobre Jesus, testificar sobre Jesus, dizer a mesma coisa que Deus disse e a mesma coisa que Jesus disse, que ele é o Filho de Deus. Veja, porque se
trata da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo. E essa doutrina, que é o ensino que Deus trouxe, o ensino de Deus, a doutrina de Deus, que ensino é isso? Jesus disse, o ensino não é meu, porque nós, na nossa tradução é doutrina, não é? A doutrina não é minha, é do Pai, eu ouvi dele. Veja, então o ensino de Deus, a doutrina de Deus, é mostrando que Deus é. Eu sou Deus, este é meu filho. Amém. Eu tenho o prazer de habitar nele. Depois ele diz, a ele meu filho. Esse é o testemunho que Deus dá sobre o seu filho. Então Paulo está dizendo aqui que este charis, ou unção, é dado a você para que você possa entender e saber que o testemunho de Cristo é também seu testemunho. Você faz ou leva adiante o mesmo testemunho de Jesus. Mas é importante você compreender que você está falando exatamente o que Jesus disse. Olha a consideração que você tem por Jesus, sabendo quem Ele é, e agora conhecendo, você está levando adiante o mesmo testemunho dele. Isso significa que você o tem. Veja, você está dando o mesmo testemunho dele. Gente, isso é muito bom. E Paulo diz que você pode entender e saber que seu testemunho está confirmado em você. Então, confirmar chega-se a um ponto de estabelecimento. Você não fica mais cocheando entre dois pensamentos. Você não diz será se. Não existe mais isso quando se trata sobre a doutrina de Deus. Então aqueles que não receberam ainda a confirmação do testemunho de Jesus Cristo, eles ficam, mas por que aqui diz isso? Mas por que nessa parte aqui diz assim, e crucificar o Senhor da glória? Só existe o Senhor. Então como pode ele não ser Deus? Então aqueles que não receberam a confirmação desse testemunho, eles ficam, mas por que o irmão Branco disse aqui que era Jeová nascendo da manjedoura? Então fica-se com essas ideias, porque não tem aí o testemunho confirmado. Mas Jesus tinha o testemunho de Deus confirmado nele. E por isso ele não precisou explicar quando ele disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não tinha que falar mais nada sobre isso, ele já tinha dito, o Pai está em mim fazendo as obras. Quando ele diz outras coisas como, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O que ele estava fazendo? O que ele estava falando? O pai que estava dizendo isso através do filho. William Branham explicou isso, no entanto, passaram isto por alto. Quem tem o testemunho confirmado, não fica encontrando disparidade nessas partes das Escrituras, nem tão pouco nas partes da mensagem, onde William Branham chama sobre Jesus, Jesus Filho de Deus, Jesus que é Deus mesmo, porque você conhece, foi confirmado em você o testemunho, e o testemunho te mostra o centro de tudo isto. Amém. Te agrega no centro. E o centro, mesmo que a mente varie para lá e para cá, mas você tem o centro. Ok, mas ele aqui diz que Jesus é Deus mesmo. Jesus é Deus mesmo. E ele se apresentou lá para Paulo, na forma do pilar de fogo, dizendo, eu sou Jesus. Observe, e ele voltou na forma original. Mas o testemunho que é confirmado a você, que mostra que Jesus é o Filho de Deus, te diz o seguinte, que o corpo, Jesus o Filho, ou aquele ser que recebeu um corpo de carne, que nasceu através de Maria, que morreu pelos meus pecados, que se entregou à paixão de morrer por seus filhos. Quais filhos? Veja. Aí você diz, mas ele morreu por seus filhos? Sim. William Branham disse, Deus morreu a morte em Cristo. E quando eu estava explicando isso para o irmão esta semana, porque é meio limitado você pregar pela internet, pregar pelo computador, né? Interagir com as pessoas assim fica um pouco limitado. Mas explicando essa parte, ele diz, como foi isto? Como é que Deus morreu a morte em Cristo? Quer dizer que ele matou a morte em Cristo? Não, ele está dizendo, Deus morreu a morte em Cristo. Vê. Agora, você sabe que Deus não pode morrer, porque ele é imortal. Então o Filho, ao assumir o meu lugar e morrer por mim, isso significa que ele também foi um substituto para Deus mesmo, porque Deus não pode morrer. Então ele morreu a morte em Cristo. Aquilo foi uma representação, vê? Mas Deus não pode morrer porque ele é imortal.
O testemunho de Jesus Cristo, que é confirmado em você, te leva para as Escrituras e te mostra o centro. Ok, mas como foi que Jesus, aquilo era Jesus voltando à forma original? O que fizeram com isso? Disseram que porque Jesus deixou de ser corpo, deixou de ser aquela pessoa e voltou a ser o Espírito, porque é o mesmo. E com isso as pessoas pensam que é o que o William Branham falou sobre voltar à forma original. Mas quem foi que voltou à forma original? Quem voltou à forma original foi Jesus, o Espírito Santo, que estava no Filho. Ele voltou à forma original, voltou à forma, habitando ali na forma, se apresentando na forma do pilar de fogo. Isto era o mesmo que disse para Moisés: eu sou, e me enviou a voz. Diz para os filhos de Israel que eu sou, foi quem te enviou. Amém. Este é Deus mesmo. O anjo do pacto, William Branham chamou de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo Deus que gerou a Jesus de Nazaré, que veio morar nele do Jordão até o Getsêmani, e que depois voltou à forma original. Por isso que Paulo encontrou na forma original que Moisés encontrou. É este mesmo Jesus, Deus mesmo, o Espírito Santo, que nos últimos dias vem para a igreja, no tempo da revelação de Jesus Cristo, e nos traz este charisma, este dom espiritual para nos fazer entender as coisas. Então, isso estabelece, o testemunho de Cristo confirma estas coisas para você. E você não fica cocheando, duvidando, procurando, mas por que isto, por que aquilo? Porque você conhece a doutrina. E vos falei há pouco que isto te faz saber e entender. E entender, não é? Pois bem, confirmado. Esta palavra confirmado significa ser firmemente estabelecido no hábito, inveterado, persistindo em um hábito arraigado. Então você está estabelecido, confirmado, arraigado, vê? Aquilo se torna uma constante na tua vida, não uma variante. Você não fica variante, uma equação variante que te leva a um ponto, a outro. Não, isso te leva a uma equação constante, sempre em linha. O testemunho de Jesus Cristo é assim, ele sempre veio em linha, uma trajetória, um ponto que se move de eternidade a eternidade, de Deus, depois através de Jesus Cristo, até chegar em você. E quando chega a você, que é confirmado, se você se alimentou de todo Logos e do entendimento de Deus, você então levará adiante do mesmo jeito que foi dito. Então você tem o rema igual o Logos. O Logos sendo a palavra que saiu da boca de Deus, e o rema sendo quando aquilo é repetido e levado adiante. Vê? Então, para concluirmos aqui, você vê, se a palavra confirmado significa isto, ser firmemente estabelecido no hábito, inveterado, persistindo em um hábito arraigado. Em outras palavras, é que a mesma natureza que estava em Cristo, a mesma natureza que estava em Cristo quando ele testificou que ele era o Filho de Deus, também será a mesma natureza que está estabelecida no seu ser e que é expressa outra vez no teu testemunho. É a mesma natureza que estava em Jesus. Esta mesma natureza, nós quando estudamos a estatura do varão perfeito, nós aprendemos que a natureza do cordeiro, não é? Fé, virtude, conhecimento, paciência e tal. E aquilo chega numa estatura completa. Agora, claro, se o cordeiro tinha esta natureza, ele teve que receber essa natureza de alguém. Não é isso? Amém. Você, como humano, recebe a natureza humana porque você foi gerado de humano. Mas de onde Jesus recebeu ou herdou esta natureza? Ele recebeu do próprio Pai, porque ele é da mesma essência, com os mesmos atributos. É idêntico em tudo, com a diferença que ele foi gerado, ele teve um princípio. E ele sabia em si mesmo o testemunho que Deus colocou sobre ele. Ele sabia que tinha as mesmas qualidades, porque ele era em forma de Deus. Amém. E essa palavra em forma de Deus, para que você entenda, você tem a forma. E a forma seria Deus. Então, se você coloca a massa na forma e quando você tira aquilo, você tem a forma da forma. Se a forma é redonda, a forma será redonda. Se ela é em formato de estrela, então o bolo vai sair do mesmo jeito, né? O pão vai sair em formato de estrela e assim sucessivamente. Então você tem aí a forma da forma.
não é? Então Jesus era em forma de Deus. No entanto, diferente de Satanás e de muitos outros que têm sido enganados por Satanás, que não entende, por não ter recebido esta dádiva, ou este charisma, esta graça, ou esse dom espiritual, eles não conseguem diferenciar a forma da forma. E eles dizem que a forma é a mesma forma. No entanto, a forma diz: olha, você está me vendo, vê este meu jeito, vê estas curvas, é porque eu saí dali. Eu saí dali. Vê? Eu saí daquela forma. No entanto, eu sei quem eu sou. Eu não sou a forma, eu sou a forma. Vê? Então Jesus sabia quem ele era. Ele nunca disse que era Deus. Ele disse: eu sou filho dele, porque ele me gerou. O Pai é maior do que eu. Eu não sei dessas coisas, mas o Pai sabe. Vê? Essa é a diferença. E por isso ele nunca teve por usurpação, ou nunca se apegou a isto. Nunca usou a sua qualidade para querer ser algo além daquilo que ele poderia ser, um filho obediente. Vê? É isso que eu acabei de vos dizer. Paulo disse isto: mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Vê? Então, quando se tem por usurpação ser igual a, não é? Igual a, então essa pessoa está se colocando na mesma altura. E quando se coloca na mesma altura, se nivela. Se nivela. Então, quando se nivela, você pega e pode colocar um em cima do outro, e um pode assumir o lugar do outro. E isto não acontece na relação entre Deus e seu filho, porque o filho sempre estará abaixo do pai. Ele sempre tem o pai como cabeça. Essa é a doutrina que os apóstolos ensinaram. O homem cabeça da mulher, Deus, Cristo cabeça da igreja, e Deus cabeça de Cristo. E quando ele diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certo é aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Deus disse: eu vou colocar tudo debaixo dos teus pés, mas eu não vou ficar debaixo dos teus pés, porque eu sou tua cabeça. Amém. O filho sempre reconheceu isso, e esse é o testemunho, não é? Então, o mesmo testemunho que estava no Filho de Deus, isto veio na forma de uma natureza e fica estabelecida no teu ser. E se está estabelecido no teu ser, o teu testemunho não pode ser diferente do testemunho que Jesus Cristo deu. Amém? Amém. Aí depois Paulo diz assim, ó: de maneira que nenhum dom vos falta, não vos falta nenhum charisma, nenhum dom. É-nos dado esse chariz, esta unção, para que o teu próprio testemunho seja reproduzido, seja restabelecido em seus próprios hábitos. Isso se torna um hábito seu. Vê? E o hábito, você sabe, aquilo torna parte da tua vida. Vê? Aquilo se torna parte da tua vida. Você caminha de um determinado jeito, você se assenta de um determinado jeito, fala de uma determinada forma, tem um determinado sotaque, porque aquilo se torna hábito da tua natureza. E este hábito que fica arraigado, por isso é confirmado, o testemunho de Cristo foi confirmado em você, e se torna um hábito arraigado, estabelecido. Então você não pode fazer outra coisa a não ser expressar isto que se torna parte da tua essência. Não é? Então vamos colocar de pé para lermos este finalzinho aqui, porque uma vez que fica estabelecido em seus próprios hábitos, se torna então uma conduta habitual tua, de modo que você não fique sem charisma, não fique sem esse dom espiritual, ou esse entendimento ou conhecimento. E depois Paulo acrescenta no versículo 7, aguardando pela vinda. Se o testemunho de Cristo foi confirmado em você, para que nenhum dom vos falte, ou não te falte charisma, que é esse dom espiritual, ele disse que você fica agora em um estado de aguardo, de aguardar, aguardando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos outra vez aqui a palavra vinda, e está tratando do apocalipse, que é a palavra grega para apocalipse, quando traduziram para o português, não é? Apocalipse.
E isso está mostrando a revelação ou desvelamento. Então o que Paulo está dizendo, quando você recebe este charisma, e isto é confirmado em você, o testemunho de Cristo é confirmado em você, nenhum dom te falta, porque você recebe a unção do Santo. Amém. É o entendimento do próprio Deus que vem a você. Então você fica aguardando a revelação ou o desvelamento, porque a revelação ela é progressiva. A cada tempo Deus te mostra uma parte. Amém. Então você fica aguardando esse desvelamento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará, disse Paulo. Significa estabelecer quem você é. Observe, porque não é agora. Primeiro é confirmado o testemunho de Jesus Cristo em você. E depois diz, o qual vos confirmará. Então significa que estabelece quem você é. Da mesma forma que Jesus estava estabelecido em quem ele era, o Filho de Deus. Amém. Vê? Então quando isso se estabelece também em você, ninguém tira da tua mente, ninguém tira do teu entendimento que você é um filho de Deus. Nada tira isso de você, porque Deus confirmou isto. A prova do DNA veio a você e ali está que você tem a característica do Pai, que você veio de Deus. E diz, isso será confirmado também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é Deus quem nos chama para a comunhão, que é para o companheirismo. É isso que vem, é de onde vem a palavra, não é? Então, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou Deus te chamou para o companheirismo, todos os filhos em companheirismo com seu Filho. Agora, você conhece a outra escritura. Quando você está nessa comunhão, e é Deus que te chama para esta comunhão, ou para esse companheirismo, é dito que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Não é isso que está lá na carta de João? Aí, no versículo 10, Paulo disse, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que rogo era este? Que todos recebam esta confirmação, para poder dizer a mesma coisa. Amém. Para que deem todos o mesmo testemunho, ou que todos, ao falar, ao expressar, ao interagir, ao testificar, que deem e levem adiante o mesmo testemunho que Jesus deu, né? Que Deus deu do seu Filho e que Jesus expressou para nós. Que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude.